Comigo aqui no estúdio, 18 horas e 15 minutos, vereador Edmilson Souza do PSOL. Bom dia. Bom dia. Boa noite, vereador. Eu ouvi isso, hein? 30 anos. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Aí nesse novo horário, né? Estamos nos acostumando ainda, Eu né? também. Mas eu acho que a audiência será tão vitoriosa e tão importante para a cidade como é de manhã, né? É Certeza. óbvio. Aí cada um tem uma opinião, né? Tava falando aqui nos bastidores. Para chegar de manhã é mais fácil, viu? É mais rápido. O trânsito, né? O trânsito, devido ao trânsito. Bom, vereador, ontem o senhor surpreendeu durante a sessão virtual, após a leitura de requerimentos, né? O senhor pediu a palavra pelo 151 e fez uma denúncia em relação à Secretaria da Fazenda? Exatamente, Pedro. Qual é a denúncia? O caso não é simples, ele merece uma explicação mais complexa. Trata-se de uma matéria tributária, de uma matéria que é importante para a cidade, porque, às vezes, Pedro, uma mudança num item de uma lei, ela pode gerar uma melhor arrecadação ou derrubar a arrecadação de uma cidade, como é o caso de Guarulhos. O que eu estou denunciando, Pedro, é que nós temos uma seção administrativa de tributos imobiliários, que é a autoridade, neste momento, embora haja questionamentos aí, mas é a autoridade tributária do município, onde nós temos lá represados 42 mil processos. 42 mil processos? Mil processos. Então, quem olha de longe fala, na verdade, o judiciário também tem processo represado, todos os setores têm, né? Mas quando trata-se de matéria tributária, você demorar um dia, um mês, ou um ano, ou 2 anos, ou 3 anos, faz muita diferença. É din-din para a prefeitura. Exatamente. Então, onde que nós, não é uma denúncia infundada, nós não estamos fazendo isso por luta política, a gente está defendendo o interesse da cidade, Pedro. Sem dúvida. Porque nós estamos numa pandemia, o prefeito da cidade de Guarulhos, todas as autoridades têm dito da queda de arrecadação, das dificuldades, e a gente verificou, depois de estudar, eu estou acompanhando esse caso muito tranquilamente, sem fazer alarde, há 4 meses. Então eu pedi vários requerimentos, porque às vezes a gente pede o requerimento ali, a pessoa fala, o vereador está pedindo o requerimento, mas ele não vai nem ler. Na verdade, a gente tem lá todo um arquivo nosso que a gente vai colocando por pasta, organizando para investigar. E nesse caso, Pedro, todos os dados que a gente investigou levou a uma situação muito grave para a cidade. Nós temos hoje a possibilidade real de um prejuízo aos cofres públicos da ordem de 50 milhões de reais. 50 milhões? 50 milhões de reais. Que não tem a ver com... Tem muita gente dizendo o seguinte, não, isso é porque demora para lançar e depois entra na anistia. Não, não é isso. Porque na anistia você paga. Você pode até ter ali um abatimento de juros, multa e outras coisas que possam ser, mas você vai pagar no final. Tem outras pessoas dizendo, não, mas na verdade existe ali uma morosidade ou uma situação de que essas pessoas não têm o lançamento no momento exato e vão lançar depois. Eu não estou dizendo disso. O que eu estou dizendo é que nós temos lançamento de IPTU na cidade de Guarulhos, de grandes empreendimentos, de grandes áreas, que o empreendedor ou que o proprietário, empreendedor não, a palavra mais correta seria o proprietário, ele entra com um pedido, por exemplo, de um recurso, dizendo, olha, eu quero questionar, ao invés de pagar 4 milhões e meio, eu acho que tem que ter uma medição e que deva ser recolhido 3 milhões e 800. Ele discorda do valor. Ele discorda do valor, ele entra, é um direito dele, está na legislação. Porém, nós temos que ter uma celeridade para isso. Por quê? Porque se você entra com recurso, esse recurso demora a ser julgado, ele tem um efeito suspensivo. Prescreve? Prescreve. Porque, na verdade, onde é que está, que eu disse na Câmara ontem, o pulo do gato? Na verdade, não seria nem um pulo do gato, o pulo do rato, na verdade, seria de dizer o seguinte, olha, entra aquele amigo, aquela pessoa mais próxima, entra com o escritório de advocacia, faz o pedido do recurso e nós vamos cuidar bem do seu recurso. Nós vamos cuidar tão bem dele que a gente vai até esquecer. E quando você esquece em matéria tributária um recurso, aí você vai dizer, ao final de 5 anos, no 6º ano, começa a andar. O que acontece com 5 anos anteriores? O cidadão que tinha que pagar 1 milhão por ano,
Ao final de 5 anos, ele deve recolher 5. Ao final de 6 anos, deve recolher 6. Dependendo como a autoridade tributária conduzir isso, esses 5 anos estarão prescritos. Não poderão ser cobrados mais. Você cobra apenas o último ano, quando você ter finalizado essa questão da análise do recurso. Temos uma junta de recursos que pode ser encaminhados. E olha, está aqui, nós não resolvemos, mas você encaminha para a junta de recursos. O que acontece? Até a presidência, um determinado presidente da junta de recursos, questionou administrativamente, dizendo, olha, nós temos 24 processos que estão com vocês há 2 anos. Por que vocês não mandam para a junta de recursos analisar? Ah, não, porque nós estamos ainda estudando. Então, esse estudo demorado, tudo leva a crer que nós temos aqui um verdadeiro esquema dentro da secretaria... De prescrição. De prescrição, de dizer, ó, é ilegal? Não é ilegal, está dentro da regra, está dentro da lei. Eu não ter tempo para analisar é uma boa justificativa. 1 processo, 2 processos, 3 processos, nós estamos falando de 42 mil processos. Mas peraí, vereador, não existe responsabilidade do servidor público? É isso que nós estamos cobrando, porque foi feita uma investigação de nossa parte, foi feito um levantamento. Esse levantamento a gente tem baseado em processos administrativos que qualquer um pode consultar, que é o 24.498, o 39.468, o 39.634, todo de 2020. Chegou um determinado momento, Pedro, que toda essa situação se reuniu num processo na controladoria da prefeitura. Então, ao final, o que a controladoria emitiu parecer e encaminhou? Na minha opinião, ao final deste parecer encaminhado, não tem outro caminho a não ser o afastamento imediato do servidor. Dá todo o direito de defesa, mas ele tem que ser afastado imediatamente porque não tem justificativa. O chefe da divisão? O chefe da divisão. Por exemplo, nós temos 20 mil carnês de IPTU que retornaram. 20 mil. Simplesmente retornaram. Essa divisão lançou, retornou. Não tem problema, entre aspas, não teria problema retornar, desde que você tome providência, porque é dinheiro que está deixando de arrecadar. Ah, retornou porque tem problema no endereço, retornou por isso, por aquilo. Você tem que ter uma medida, você como servidor público, você tem que ter uma medida imediata. Dizendo, ó, adotei tal medida, pera um pouquinho, 20 mil para mim é inadmissível. 2%, 2 mil, 10% disso, tudo bem, nenhuma medida é tomada. Muita gente que quer regularizar uma situação na cidade está nestes 42 mil processos e não entende por quê. Na verdade, está se criando, na minha opinião, dificuldades para se vender facilidade. Eu ia perguntar isso, vereador, é incompetência, má-fé ou uma mistura de tudo? Eu não acho que seja incompetência. Eu não acredito na tese da desconfia de má-fé. É má-fé. Porque, na verdade, se fosse incompetência, Pedro, normalmente o servidor público, ele diz, olha, eu não vou responder por isso. Eu estou à frente de uma seção, de uma divisão ou de um departamento que eu não estou conseguindo dar conta, porque a coisa não vira, o que você faz? Você entrega. Estranhamente... Ou pelo menos eu registro por escrito. Registra, não é exatamente. Isso? Este servidor, ele foi retirado das funções dele. Ele foi exonerado em determinado momento, se eu não me engano, no ano passado, acho que foi o ano passado. E o que aconteceu? A portaria dele foi refeita alguns dias depois. Então, ou seja, espera um pouquinho. Se tem problemas, se o servidor se retirou e depois ele voltou, primeiro, por que ele voltou? Por que se represa tantos processos? E por que, curiosamente, nós temos processos de grandes áreas e grandes empresas da cidade que estão nessa situação? Essa é a pergunta que nós reunimos 2.000 páginas, estudamos 2.000 páginas, encaminhamos para o MP um pedido que é uma representação por improbidade administrativa. Para mim isso aqui está claro, que é improbidade, contra o servidor, e pedindo ao MP, porque pode ser que o MP, e porque eu não posso, por exemplo, Pedro, dizer aqui
que todos os servidores estão envolvidos, até porque Mas não acredito. Mas só o chefe de divisão ou o diretor e o secretário? Não existe diretor. Uma outra curiosidade. Estranho. As vagas de diretor estão vazias há 2 anos. Sério? Sim. Nós temos 2 departamentos. Você imagina, nessa disputa toda por cargos comissionados, e a diretoria é um lugar assim, Sim. de disputa muito intensa, eles estão vazios. Então esse chefe de divisão se reporta direto ao secretário. Ele se reporta direto ao secretário, porém ele tem poderes para Não. caminhar sozinho. Porque ele é autoridade tributária. Entendi. Então, ou seja, nós estamos numa situação gravíssima, eu tenho alertei ontem os vereadores, o que nós estamos fazendo aqui é pedindo providencial ao MP para que a gente imediatamente, porque, Pedro, imagina o seguinte, eu estou estimando, pelos cálculos que tem aqui, e tudo está detalhado, não tem nada aqui de chute, tem o número dos processos, os pareceres, olha, eu vou ler aqui o que apareceu na página. O processo administrativo 39468 coloca represamento de 24 processos tributários que foram enviados à junta de recursos com 20 meses de atraso. O que justificaria segurar um processo tanto tempo para mandar para a junta de recursos? Para analisar um recurso. Nós estamos numa matéria como eu dizer, olha, mandar para lá. Quando a gente fala do caso da Gru Airport, nós não queremos também, Pedro, focar, dizer é um problema com a Gru, não. Nós vamos nos surpreender com essa investigação e a cada semana nós vamos passar novos dados que não é um problema, infelizmente, localizado com a Gru Airport. A Gru Airport pode ser que tenha prescrito esses tributos? Pode ser. Pode ser que não, depende da iniciativa que se tomar. Mas depende da autoridade tributária colocar primeiro o interesse do município. E o interesse do município, na minha opinião, está ficando para trás. Quando a gente fala o relatório preliminar que foi elaborado pela própria Secretaria de Administração, coloca que estão deixando, num item apenas, de serem lançados 29.559.609,02 centavos. É um dinheiro que, de repente, dá para deixar passar desapercebido? Simplesmente não lançou. Por que não lançou? Tem um outro caso curioso de um excesso de lançamento e que foi feito às vésperas da eleição. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu até grifei. Condomínio Bem Viver. Bem Viver. Bem Viver. É um condomínio na cidade de Guarulhos. Onde fica? Eu acho que é na região do Bom Sucesso ou do Pimentas. Eu não tenho aqui, estava na outra memória nossa. Mas, Pedro, o que levaria, de repente, a aparecer lá um fiscal de rendas, que eu tenho o nome dele aqui, mas não vou expor, porque ele vai ter o direito de falar. Mas um fiscal de rendas, ele compareceu nesse local e ele levou lá todos o lançamento dos IPTUs 2015, 2016, 2017, entregando em mãos as respectivas notificações dos condôminos. Ele deixou na portaria, com envelope não lacrado, para dizer, ó, distribua-se porque é essa cobrança. Isso existe na legislação, uma proibição disso, porque não deve se tratar dessa forma, porque é uma pessoa, um contribuinte que está ali, ele tem um questionamento sobre valor. Agora, por que nesse caso se imprimiu e se fez questão de ir na portaria do condomínio para entregar 2.000 notificações de lançamento, anexadas em um único ofício, colocou um ofício, foram deixadas abertas na portaria do condomínio. Qual o apontamento que tem? O Código Penal, no 325, que é a violação de sigilo funcional, no 316, que é o excesso de exação, ou seja, para cobrar um tributo, você utiliza expedientes de constrangimento, expedientes acima do que você permite. Agora, por que no condomínio Bem Viver foi feito isso? São pessoas humildes. Quem reclama aqui é a síndica do condomínio, ela entrou dizendo, espera um pouquinho, está sendo retirado um direito nosso do sigilo. Da privacidade. Da privacidade, o tipo de cobrança. E por que foi feito lá? E, curiosamente, Pedro, outros grandes empreendimentos na região central, que têm o mesmo problema do condomínio Bem Viver, não receberam a visita. O que nós levamos aqui na nossa conclusão? Que está se criando, no caso desse condomínio, uma cortina de fumaça para dizer, não,
Espera um pouquinho, nós estamos lançando. Você não viu lá no condomínio Bem Viver? Nós mandamos um fiscal ir lá para fazer. Agora, lá no Bem Viver se falou grosso e nos outros condomínios se fala bem fino. Então, essa é a dificuldade. Agora, Pedro, eu não estou nada tranquilo, nada contente, mas para mim também, como vereador, a gente tem que cumprir o nosso papel. Tem muita gente ligando falando, pô, vereador, mas não era melhor tentar que o governo ou que a prefeitura tomasse providência? Sei. Entendeu? Agora é o seguinte, chega no momento que a gente vai fazendo todas as possibilidades. Agora a prefeitura tem que instaurar uma sindicância. Urgente. Aí é que está, Pedro. A sindicância, me desculpe interrompê-lo, já deveria ter sido feita. Já. Ou seja, está perdendo dinheiro para os cofres públicos. Ela deveria ter sido feita e já concluída. O que nós estamos falando é de uma ação contínua. E digo mais, este servidor que está ocupando o cargo, ele tem acesso, ele tem uma senha de acesso a todas essas informações. Eu estou investigando. O cara é poderoso, hein? Eu documentei tudo, entendeu? Mas provavelmente tenha muita informação que, se o Ministério Público não se posicionar, se não houver um afastamento imediato, para preservar, inclusive, essas informações, porque elas podem desaparecer dos processos que estão lá. Bom, fica aí para o secretário de Fazenda, Ibrahim El-Kadi, e o secretário de Justiça, Ayrton Trevisan, né? Corregedoria, Controladoria, acho que está na Secretaria de Justiça. E a Câmara Municipal, vereador, tem a Comissão de Finanças? Então, na sessão de ontem, né, tem uma Comissão de Finanças, eu me coloquei à disposição do presidente, se eu não me engano, o vereador Pastor Anistaldo, para que fosse lá e levasse toda essa documentação para dar ciência aos demais vereadores. E tem muita gente dizendo, mas por que você não avisou antes? Porque, na verdade, esse tipo de investigação, você trabalha 4 meses para ter um resultado, é o que a gente fez. Se a gente sai falando muito, talvez a gente não teria nem acesso a esse processo. A gente teve acesso por uma determinação do que diz a lei orgânica e o regimento. Então, nosso trabalho é um trabalho cauteloso também para não fazer nenhum tipo de sensacionalismo, né? Só para finalizar, vereador Edmilson, o ex-vereador Valdomiro Ramos, o professor Valdomiro Ramos, perguntando sobre o Fundo para Desenvolvimento de Guarulhos. Então, eu acho, eu posso estar errado, eu acho que o que o ex-vereador Valdomiro Ramos, advogado, né, conhecedor aí da matéria, deve estar se referindo sobre essa questão desse fundo que é do repasse para a Pro Guaru. Exatamente isso. Se for isso, o que eu tenho a dizer para você, para o senhor vereador, ex-vereador, é que nós estamos pedindo todas as informações em relação à Pro Guaru, porque a conta não bate. Você tem um fundo que é destinado para lá. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é onde o vereador Valdomiro Ramos quer chegar. Há 30, 40 dias eu passei por uma equipe, eu moro ali no Jovaia, no Cocaia, e moro a 2 ruas de um córrego, né? Temos um córrego que passa por ali. E tinha uma equipe lá, choveu, subiu muito o rio, a gente não conseguiu chegar em casa, tinha que dar a volta e tal, toda a população lá. E acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, tinha uma equipe da Pro Guaru fazendo todo o serviço. Esse serviço da Pro Guaru tem nota fiscal? Está sendo lançado para ser pago? Entendi. Aí, como é que resolvia isso antes? Olha, tem um fundo que fazia uma previsão de todo esse serviço que ali era gasto. Infelizmente, esse fundo, doutor Valdomiro Ramos, ele há muito tempo não é repassado o valor que é necessário para cobrir as despesas. Aí fica difícil. E se você não lança nota fiscal, se você não tem o serviço... Eu sempre cito um caso, Bosque Maia. O Bosque Maia tem trabalhadores da Pro Guaru que estão lá trabalhando na manutenção, na zeladoria do parque há 2 anos. E se você procurar na Pro Guaru, não tem contrato. Entendi. Não tem contrato. Como é que uma empresa presta serviço para um órgão sem contrato? Já entendi, Valdomiro Ramos já deu a letra, já entendi. Obrigado, vereador Edmilson Souza, um assunto muito interessante, muito importante. Voltaremos a falar sobre esse assunto. E semana que vem falaremos, provavelmente na semana que vem, se a gente conseguir concluir, sobre um tema tão importante quanto esse, Pedro, quero te alertar já aqui, que é do ISS. Isso aqui é fichinha perto do lançamento de ISS, sobretudo para os prédios que estão sendo construídos. Já está marcado voltar aqui semana que vem, então.
Obrigado. Vamos só marcar o dia. 18 horas e 35 minutos, produção. Em seguida aqui no estúdio, o cowboy, o Douglas Maggi, defendendo os cavalos e defendendo o uso dos cavalos, né? E a charrete. As charretes, é isso aí. 18 e 35, 2 minutos, produção.